Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja bem-vindo a mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, nós estamos numa semana muito especial na série Uma Nova Estação. Muita gente não sabe o que significa viver uma nova estação. Não sabe o que é sair do inverno e começar a viver um verão na vida. Muita gente não entende quais são os processos necessários. Às vezes é só o de esperar para que uma nova estação chegue. Só que o processo de esperar é difícil porque você não sabe em que situação estará quando você vai ter que ficar parado com paciência esperando no Senhor. Então essa série está ajudando muita gente. Hoje o tema é excepcional, a aula de hoje realmente é muito forte. Então já te convido a curtir o vídeo, pegar esse link, mandar nos seus grupos de WhatsApp, distribuir, tira o print da tela, posta no seu Instagram. Estou assistindo Café com Destino, essa semana toda eu estou na série Uma Nova Estação. Pode marcar lá, @Thiago Brunet. Vai ser um prazer você marcar, você divulgar no seu Instagram o Café com Destino. Para ser um aluno do Café com Destino aqui é simples. Basta você estar inscrito nesse canal, lendo um dos nossos livros. E a gente está indicando nessas últimas semanas o nosso livro mais recente, Jogo da Vida. Tá? Quem não adquiriu está mudando a vida de muita gente mesmo. É muito depoimento. E também colocar na bio do seu Instagram, aquela apresentação, aluno ou aluna do Café com Destino, com emoji do cafezinho. Milhares de alunos têm ali sua identificação na bio do Instagram. Isso mostra para os seus seguidores que você tem um destino, que você está debaixo de mentoria, que você está seguindo por um bom caminho na vida, tá? Isso é um status para você, né? Então, hoje, nós vamos, dentro da série Uma Nova Estação, tratar de mais um personagem bíblico. A gente falou de Jacó, né? E Jacó viveu várias estações na vida dele. A estação de quando ele estava na tenda, pensando no que ia fazer para comprar a primogenitura de Esaú, porque ele queria muito a bênção da primogenitura. A fase dele lutar com um anjo, é uma nova estação. Ele lutou com Deus e venceu, e era indesistível. Ele queria a bênção e falou para o anjo: eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. Aí ontem nós falamos sobre Moisés, viveu também novas estações na vida dele. Nasce como hebreu, mas é criado no palácio de Faraó, como egípcio, 40 anos ali, depois com 40 anos ele foge, porque ele mata um egípcio, e se sente acusado pelo comentário, pelo que as pessoas estavam falando dele. Você acha que é príncipe sobre nós? Vai matar a gente como você matou o egípcio? Se sentiu acusado com aquilo, fugiu, foi para Midian, uma terra distante, e ele passou mais 40 anos de processo, uma nova estação, até, enfim, aos 80, ser convocado para ser libertador do povo de Israel, passar mais 40 anos no deserto com o povo de Israel. As estações da vida de Moisés foram divididas de 40 em 40 anos, né? Mas cada um tem um ciclo na vida. Por exemplo, na minha vida eu tenho ciclos de 7 anos. A cada 7 anos algo muito significativo muda na minha vida. Você já conseguiu fazer uma timeline, uma linha do tempo na tua vida e ver de quanto tempo algo novo acontece, uma nova estação chega na tua vida? É importante. Isso acontece na vida de todo mundo. E hoje nós vamos falar sobre mais um grande personagem bíblico, um herói da fé, que foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele passou por muitas estações também. E a aula de hoje se chama Do Fracasso à Restauração. Porque muita gente, quando passa por um fracasso, acha que acabou, que o seu destino está cancelado. E, na verdade, o fracasso pode ser o recomeço de uma nova estação. O fracasso pode ser o recomeço de uma nova estação. E eu quero te provar isso hoje com conhecimento bíblico, né? Essa semana a gente está falando muito sobre a importância de juntar o conhecimento bíblico às experiências divinas, para que você tenha uma espiritualidade completa, realmente uma vida espiritual ativa. Nós estamos, essa semana, falando muito da Conferência de Destino, porque tem pouquíssimas vagas, eu estava muito tempo sem falar, e foi lotando pelo Brasil e pelo mundo, as pessoas foram comprando, e quando a gente deu conta aqui no escritório, já estava 95% das vagas preenchidas. 15 mil alunos vão se reunir conosco 28 e 29 de agosto no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro.
lugar super de excelência, cercado por bons hotéis, restaurantes. Você vai ter tudo o que precisa para aproveitar essa conferência 2 dias, das 9 da manhã às 9 da noite. O QR Code está na tela, o link de inscrição está na descrição desse vídeo. Lembrando que a comemoração de 10 anos de Conferência Destino até aqui, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui ele nos sustentou. E nesses 10 anos de Conferência Destino, nós vamos não só te treinar biblicamente, mas também soltar palavras proféticas para os seus próximos 10 anos. Eu e meus mentores espirituais estamos te esperando 28 e 29 de agosto na Conferência Destino. Os maiores pregadores e pregadoras do mundo estarão conosco 28 e 29 de agosto. Imperdível, para quem é aluno do Café com Destino, é uma convocação, não é um convite. Convocação, tá bom? Pouquíssimas vagas, escuta o que eu estou lhe falando. Agora, se você é empresário, empresária, você tem poucas vagas, mas ainda tem na área que a gente chama de VIP, né? Que é a área que fica na frente do palco, que tem acesso diferenciado, tem algumas diferenças lá, você fica um pouco mais confortável e com acesso direto ali ao palco. É importante para você que é empresário e empresária estar no VIP. Por quê, Thiago? Porque além de você estar mais confortável, talvez você queira, é o VIP que nos ajuda a pagar o evento. Então, além de você ser empresário e ter um atendimento diferenciado, você ainda vai ser um mantenedor, uma mantenedora da Conferência Destino, que é isso que nos faz, como a gente vende muito barato as arquibancadas para o povo poder ir e a gente pagar os custos do evento, o VIP é o que nos ajuda a sair sem dívida. Então, você, além de estar num lugar confortável, além de ser muito bem tratado como qualquer pessoa, mas no VIP tem algumas condições especiais, você ainda está sustentando essa obra, você ainda está ajudando a Conferência Destino a avançar e ativar tanta gente no Brasil e no mundo, tá bom? Eu gosto de deixar isso claro, e às vezes a pessoa não sabe, mas por que eu ficaria ali? Tá aí. Primeiro você tem que ser empresário, né, para poder ter o valor, né, ou ser uma pessoa bem-sucedida, mas também porque você vai estar contribuindo. Essa vai ser a sua contribuição para a mensagem se espalhar. Bom, Pedro, vamos falar de Pedro. Foi um homem assim meio controverso, sabe, Teixeirinho? Teve altos e baixos. Você acha que o ser humano tem altos e baixos na vida? Todo mundo tem um pouquinho de Pedro dentro de si, né? Pedro, uma hora queria uma coisa, uma hora queria outra. Chegou a negar Jesus, que eu acho que foi assim a depressão mais forte que ele passou, foi quando ele percebe que negou o seu Cristo, negou o seu Messias. Né? Quando perguntam para ele, no julgamento de Jesus, você andava com ele, né? Ele falou, eu não. E por 3 vezes ele nega, o galo canta e ele começa a chorar porque ele percebe que cometeu exatamente o que Jesus predisse, né? Previu que ele faria, que era negá-lo. E aí, quando ele nega, ele fica tão mal que ele volta a fazer o que fazia antes, né? Ele volta a pescar. Ele era pescador, Jesus tira ele daquela vida, leva para o extraordinário, que eu te expliquei ontem que extraordinário não é você ter algo bom para você, é você contribuir na geração. Isso é extraordinário. É você ser uma peça fundamental para a geração que Deus te colocou. Então, em pleno 2026, eu, você, podemos contribuir para essa geração, para as pessoas, sermos peça fundamental, não principal, fundamental, para ajudarmos essa geração, para contribuir para essa geração. Isso é um grande privilégio, isso é extraordinário. E Pedro é chamado de uma vida ordinária, de pescador, para viver uma vida extraordinária, que é contribuir para a geração dele, mas ele comete alguns erros no caminho. E um deles foi negar Jesus, foi muito sério. Aí Jesus vai e faz o quê? Se vinga dele? Taca fogo na cabeça dele? Não, a gente confunde quem é Jesus. Jesus é o Deus da misericórdia, do amor. Ele é a paz em pessoa. Sabe o que ele faz? Ele perdoa Pedro e coloca Pedro numa nova estação. E Pedro, é engraçado, né, que quando Jesus já ressurreto está na praia e os discípulos estão pescando, João, o discípulo amado, reconhece Jesus, porque os íntimos reconhecem de longe, fala, aquele é Jesus, é o mestre.
Pedro, afobado, tira, né, a roupa, se joga na água, vai nadando, e quando sai na praia ali, Jesus está assando um peixe para comer, eles começam a conversar e Jesus fala com ele assim: Pedro, tu me amas? Olha como é que foi a conversa de perdão. Você me ama? Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, a última conversa deles tinha sido Pedro negando. E a Bíblia diz que Jesus olhou no olho de Pedro quando ele negou. A próxima já é Jesus dando um voto de confiança para Pedro. Só Jesus confia em você depois de você ter falhado. Se você falha no trabalho, teu chefe talvez não confie. Você falha na família, a família começa a ficar desconfiada. Jesus te dá voto de confiança, mesmo depois da tua falha. Está na Bíblia. Não importa o seu erro, o que importa é o seu arrependimento. Então, da mesma forma que Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus pergunta para ele 3 vezes. E a neurociência explica isso, né? O poder do cancelamento mental. Tu me amas? 3 vezes. Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Na terceira vez, Pedro falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então apacenta meus cordeirinhos. Mas Jesus perguntou 3 vezes para cancelar mentalmente em Pedro aquelas 3 vezes que ele negou. E dá um voto de confiança, e Pedro recebe a chave do reino dos céus. E tudo que ele ligar na terra seria ligado no céu, tudo que ele ligava aqui ligava no céu, ou seja, tudo que ele desligava aqui também desligava no céu. Ou seja, um voto de confiança tremendo de liderança. Porque Jesus pega teu erro, que todo mundo te condenaria, e usa para formar uma nova estação. Vou repetir porque é muito forte. Jesus pega o teu erro, que todo mundo condenaria, te tacariam pedra até morrer. Ele pega esse teu erro e usa como a desculpa para uma nova estação. Só Deus faz isso. Eu não sei como é que as pessoas não estão com Jesus ainda. Só Jesus faz isso. Só Jesus. Lucas 22, 31, Jesus fala assim: Simão, que era Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Mas eu orei por você, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando se converter, fortaleça seus irmãos. Aqui também uma outra estação na vida de Pedro é quando Jesus fala: olha, Satanás pediu para te peneirar, mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. Então, olha só, Jesus não se mete nisso aqui. Ó, isso aqui é um enigma. Jesus não tem autoridade sobre o diabo? Aí por que ele não se mete? Porque a função de paralisar o diabo está na tua fé. As obras do diabo. Então, olha só, Jesus fala assim: eu vou orar para que a tua fé não desfaleça, porque se você tiver fé, o que o diabo vai fazer contra você, Pedro? Nada. Jesus sempre didático, né? Sempre ensinando, pedagógico. Né? Querido, olha só, não vou resolver não, porque isso aqui é a função da tua fé. Fortalece a tua fé. Não desfalece com a tua fé. E você vai vencer qualquer coisa no mundo espiritual. E tem mais. Quando você se converter, que é quando você entender realmente o plano da salvação, agora você fortalece os teus irmãos, que foi o que Pedro fez depois da ressurreição de Cristo. Começou a fortalecer a igreja. Então, olha só, o antes e depois da vida de Pedro. Só para você entender como é que funcionam as novas estações na vida daquele que tem conhecimento e tem experiência divina. Conhecimento bíblico e experiência divina. Antes do encontro com Jesus, dessa experiência com Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Depois do encontro, ele prega para 3.000 pessoas que se convertem. Antes, ele volta a pescar desistindo do seu chamado. Depois, ele torna-se o líder do movimento. Ele antes chora amargamente, ele se encheu de amargura pelo que fez. Depois, ele chora de alegria com os convertidos pela sua pregação. Antes, ele fugia de medo, agora ele enfrenta a prisão e até a morte pela fé em Jesus. Antes, ele era impulsivo e agia sem pensar, mas agora ele prega com autoridade e poder. O antes e depois na vida do apóstolo Pedro é muito polarizado, é claro, assim, ó, ele estava aqui e agora está aqui, é bem polarizado, bem distanciado um do outro. Porque o conhecimento junto com a experiência com Jesus
te leva para outro polo. Como eu te falei, para outra visão do mundo. Eu estou te explicando isso a semana toda. Você vê o mundo de forma diferente, você acredita de forma diferente, você imagina o futuro de forma diferente e a tua esperança não fica mais aqui na Terra, mas no mundo vindouro. Você se torna literalmente um peregrino nessa terra. Por isso que a vida fica mais leve. Você se importa menos com as coisas daqui. E nessa série Uma Nova Estação, hoje falando de Pedro, já falamos de Jacó, já falamos de Moisés, eu acho que esse é o personagem que ele se encaixa na vida de quase todo mundo que está me escutando. Aliás, agora é um bom momento para você dar um like no vídeo, pegar o link, mandar para os seus grupos de WhatsApp, tirar um print, postar no seu Instagram que você está assistindo Café com Destino, porque muita gente precisa saber dessa aula aqui. Muita gente vai se identificar com a história de Pedro. Caramba, eu sou cheio de falha, sou temperamental, falo o que não deveria falar, eu sou igualzinho a Pedro. O que Jesus fez com ele? Colocou numa nova estação em vez de criticá-lo e julgá-lo. Mas é claro, Pedro se arrependeu. Porque é o que eu falo, a vida do crente não é uma vida só de acertos, mas tem que ser uma vida de arrependimento. Eu cometi alguns erros até chegar aqui. Mas eu só estou aqui, não porque eu sou bom, mas porque eu me arrependi dos erros, senão os erros teriam me destruído. Erros destroem as pessoas. O salário do pecado é a morte. Então, se você não se arrependeu, você vai ter que receber o salário do teu pecado. Quando você corta esse salário do pecado, que é a morte, quando você se arrepende, a graça de Cristo te alcança e você entra numa nova estação. A estação que nós estamos vivendo hoje, falando no geral, é a estação da graça, onde nós entendemos que não é mais por uma lei, não é mais por uma imposição, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos, que nós temos acesso à vida eterna, que nós temos perdão de pecados. E tudo que nós precisamos, não resistindo à graça divina que chega sobre a nossa vida, é começar agora a ter obras que mostrem para todo mundo que a gente está vivendo pela graça. Porque a graça não serve só para perdoar nossos pecados e depois a gente voltar a fazer o que quiser. A graça serve para cancelar o nosso passado e nos fazer viver em novidade de vida, com boas obras, para que todo mundo perceba agora que realmente a graça nos alcançou. Foi o que aconteceu com Pedro. É impressionante que depois da morte e ressurreição de Cristo, ele deixa de ser o Pedro problemático, o Pedro impulsivo, e vira um líder, e vira um pregador, e vira um apóstolo que marca a sua geração. Ou seja, uma coisa que é importante, gente, é a gente ter paciência com os outros. A gente é muito impaciente com os outros. A gente gosta de ter paciência com a gente, né? Com os outros, não. Mas imagina se Jesus não tivesse paciência com Pedro. Naqueles primeiros erros de Pedro, e Pedro cometeu vários, no Getsemane ele cortou a orelha de Malcom, o servo do sumo sacerdote. Pô, uma tentativa de assassinato vindo de um apóstolo. E Jesus fala, Pedro, quem vive pela espada vai morrer, guarda essa espada, e cura a orelha do servo. Ou seja, Pedro cometeu muitos erros, muitos devaneios, mas se Jesus não tivesse sido paciente, ele não se tornaria o grande apóstolo Pedro. Calma, às vezes você está julgando teu vizinho, teu primo, teu irmão, tua mulher, teu marido, e teu sócio, não sei o quê. Deus teve paciência com você, tenha paciência com eles, porque vai chegar o tempo da nova estação. Tenha paciência com você mesmo, vai chegar o tempo da nova estação. Conhecimento vai se unir com experiência e o extraordinário vai começar a acontecer. O extraordinário não é você comprar uma casa nova, o extraordinário não é você ficar rico aqui na Terra. Tomara que fique, melhor do que ficar pobre. Mas esse não é o extraordinário. O extraordinário é você fazer diferença nessa geração, você contribuir para a sociedade, você fazer a diferença por onde passa, o evangelho se expandir porque você está respirando. Isso é uma vida extraordinária. Pessoas testemunharem por causa da sua vida, porque você falou, porque você fez, porque você escreveu o livro, porque você ligou aquela live, porque você fez isso, porque você me deu emprego, por causa disso, por causa de você. Claro que usado por Deus sempre, usada por Deus sempre, mas minha vida mudou. Esse é o extraordinário, é você ser um contribuinte com a tua geração, você servir a sua geração. E caminhando já para o final da aula de hoje, uma coisa interessante é que, às vezes, a gente erra e a primeira coisa que a gente pensa é em voltar atrás.
Esse escape é muito comum do ser humano. Errei, vou voltar atrás. Quando você erra, Jesus pensa o contrário. Ele pega isso para usar de experiência para avançar com o teu futuro, com o teu destino. Ele não pegou Pedro porque Pedro errou, não uma, não duas, várias vezes, mas a pior de todas, a negação, e fez ele regredir. Não! Ele pegou a pior coisa, que foi a negação, e colocou ele num novo tempo, numa nova fase, numa nova estação. Falou, agora você assume a igreja, pastoreia meus cordeirinhos, minhas ovelhinhas. Só Jesus mesmo para fazer isso com o ser humano. O ser humano é especialista em matar o outro, em condenar, em botar dedo na cara. Jesus não só dá uma nova chance, ele te coloca numa nova etapa, num novo patamar. Pedro estava aqui e foi para cá. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Porque ele nunca descarta quem fracassou. Ele restaura e levanta. Vou repetir. Jesus nunca descarta quem fracassou. Ele restaura e levanta para colocá-lo numa nova estação. Esse é o Deus que nós servimos. Quero lembrar para vocês que o método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares, um curso, uma imersão, uma formação de 2 dias nos princípios bíblicos que dão certo há milênios, milhares de pessoas presencialmente já foram completamente transformadas pelo método Destiny. Nós temos agora em agosto em Florianópolis, tá? Dia 7 e 8 de agosto, em Florianópolis, método Destiny. Então, você da região aí de Santa Catarina, nós vamos estar em Florianópolis, eu e os professores do Instituto Destiny, 7 e 8 de agosto, no nosso Polo Educacional de Floripa, com o método Destiny, tá? 28 e 29 de agosto, Conferência Destino, uma nova estação, é o título desse ano, 10 anos de Conferência Destino, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. 24 e 25 de setembro, Super Método Destiny, aqui na nossa sede em Alphaville, São Paulo, né, Barueri, São Paulo. E o Super Método Destiny tem uma mega promoção, tem uma oportunidade para você estar com a gente. Super Método Destiny em setembro, 24 e 25 de setembro. E para você que é dos Estados Unidos, já vai se preparando, novembro, 13 e 14 de novembro, tem Método Destiny em Boston. Você que é brasileiro, mora em qualquer lugar da América, se prepara para ir rumo a Boston, 13 e 14 de novembro, Método Destiny. Olha, eu faço votos de paz e prosperidade. Quem ainda não tem o livro Jogo da Vida, aproveita, compartilha essa live com todo mundo. A gente está na semana Uma Nova Estação. Eu acredito que você vai viver essa nova estação na sua vida e eu quero muito que Deus te dê não só oportunidades de aquisição de conhecimento, como você está tendo no Café com Destino, com nossos livros, mas também de experiências divinas, experiências sobrenaturais. Que isso possa acontecer em breve na tua vida, para você enxergar um mundo diferente, se apegar ao que é invisível para viver o sobrenatural. Até amanhã, às 6h57 da manhã, aqui no Café com Destino.